Olá, pessoal, vamos para a nossa aula aqui de número 5, que nós iremos falar sobre o choro ou chorinho, de forte importância aqui na metade do nosso século XX, né? Então, em meados dos anos de 1930, o choro ou chorinho apareceu e ele é considerado um ritmo afro-brasileiro. Mas você lembra por que ele é considerado um ritmo afro-brasileiro? Porque ele é originário. Chiquinha Gonzaga começou com o choro, né? Teve forte influência dela e a Chiquinha Gonzaga trabalhava com machixe. E o machixe é a fusão da polca e do lundu. E o lundu é um ritmo africano que teve forte influência nas nossas raízes musicais brasileiras. Então, ele surge na metade do século XX e é conhecido também como chorinho, considerado como o primeiro tipo de música urbana genuinamente brasileira, certo? Alguns músicos dizem que o nome choro vem da sensação de tristeza e melancolia transmitida pelas notas tocadas no violão. Relaciona-se a história do choro com a chegada da família real no Brasil, em 1808, pois com a corte portuguesa chegaram o piano, o clarinete, a flauta, o bandolim e o cavaquinho, e também seus instrumentos. Então vocês vejam, ali no meado do século XX, ele teve a sua ascensão, mas o choro já vinha a ser desenvolvido na época que estava sendo dançado, o lundu, a polca, o machixe, o choro já estava se desenvolvendo. Ele é executado em rodas, né, chamadas de rodas de choro, que são reuniões informais onde o chorão, o músico, toca suas composições ricas em melodia e até improvisadas. Olha aí, ao lado na figura, vocês podem verificar que os instrumentos de sopro faziam o papel de solista. Porém, tempos depois, instrumentos como o bandolim e o cavaquinho ganharam grande destaque nesta função, através dos músicos Jacó do Bandolim e Valdir de Azevedo. Como nós podemos verificar aqui, o grande nome do choro, que quando vier questões a serem cobradas, ele vai estar atrelado. Eles gostam de trazer uma confusão, falando que Pixinguinha é do samba, mas Pixinguinha é o grande nome do choro. Aqui também trazemos Joaquim Calado, que é um dos criadores do gênero, lá com Chiquinha Gonzaga, que ela conheceu ele nas rodas de lundu, dançada pelos escravos. Chiquinha Gonzaga, como está ali abaixo, Ernesto Nazaré e Pixinguinha, um dos maiores compositores de choro brasileiro. Viriato Figueira, que é da turma do Calado, também é de suma importância. Aqui ao lado vocês têm uma historinha que vale a pena vocês lerem aqui sobre Pixinguinha. E essa é a minha super dica sobre choro. Daqui em diante, gente, vou ser bem sincera, a partir da aula de número 2, eles gostam muito de cobrar a história da música brasileira. Geralmente vem questões sobre choro, em outras provas sobre bossa nova, sobre a tropicália, o tropicalismo eles gostam de cobrar bastante, que nós veremos um pouco mais à frente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula de número 6 e vamos tratar sobre o samba. Bom, o samba é um gênero que aparece aqui no século XX, né? Ele é muito apoiado pelo teatro de revista, né? A mesma coisa acontece com o machixe, que vem a ser o primeiro gênero, né, a ser tratado nos teatros de revista, mas o samba também é recebido, né, e a marcha, que nós falaremos em próximas aulas. Então, o teatro de revista sempre está atrelado a esses 3 ritmos musicais. Ele nasceu dos cordões e blocos de carnaval, chamados de intrudos. O samba tem sua origem na umbigada. Olha lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha lá na nossa aula de número 4, que fala sobre o lundu e o machixe. O lundu era chamado, né, de umbigada também, devido à batida com o umbigo um no outro. Uma dança muito sensual, que não era bem aceita pelos brancos da época. E a palavra samba, ela quer dizer requebro, batuque. Aos poucos tomou uma nova forma, ritmos menos sincopados, facilitando os desfiles, tornando-se popular e desbancando o machixe. Então, o machixe nós temos como ícone lá Chiquinha Gonzaga,
é o ícone do maxixe da época, do período, e aqui o samba desbanca o maxixe, tornando-se popular. O primeiro samba gravado foi em 1917 e foi a música Pelo Telefone, de Donga e Maurício Silva, sendo uma mistura de samba de terreiro com ritmo machichado e possui 4 linhas melódicas distintas. Na época, acreditava-se que tinha sido composta na casa da baiana Tia Ciata, lugar famoso pelas rodas de samba. Entrou para a história de canções e cantigas folclóricas. Bom, aqui na foto, na imagem, vocês podem ver a imagem da baiana Tia Ciata. Ela é um grande referencial nesse samba. O samba, na verdade, era tocado no começo pelos escravos e eles se reuniam, né? Os escravos que eram advindos do Lundu se reuniam para fazer as rodas de samba na casa da baiana Tia Ciata, que também era uma escrava, uma ex-escrava. Então ela é uma figura de suma importância dentro do samba, porque lá que aconteciam as reuniões. Lembrando que aqui é uma simples revisão, uma revisão rápida. Se vocês querem se aprofundar mais sobre o assunto, vocês deixem nos comentários que eu faço aulas mais maciças. Aqui é apenas um remember para vocês não irem totalmente cru para a prova. E isso daqui é o que é mais cobrado nos testes que vocês irão prestar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o samba nos anos 30. O samba nos anos 30, ele teve uma mudança referente ao samba anterior, né, que foi influenciado pelo teatro de revista, né, que veio substituindo o maxixe que vimos na aula passada, ou seja, a aula de número 6. Agora, nessa aula de número 7 aqui, nós falaremos sobre ícones, grandes ícones da música que tem muita frequência de cair em provas, porque traz uma certa confusão a vocês, né? Então, aqui na década de 30 do século XX surge o Pierrot. O Pierrot, ele surgiu lá na Comédia dell'arte, né? Ou seja, o Pierrot teve sua origem, né? A Comédia dell'arte é um teatro popular que teve início na Idade Média, mas o seu êxtase aconteceu durante o período romântico, no romantismo. Quem não assistiu a nossa aula lá da linha do tempo da música, acesse lá a nossa aula de número 9, que nós falamos sobre o romantismo. Então, lá acontece, né, a Comédia dell'arte tem seu êxtase, que nem eu falei, e surge o Pierrot. E o Pierrot vem a influenciar as músicas aqui no Brasil, né? Principalmente as criadas por Noel Rosa, grande figura desse período, e musicadas por Heitor dos Prazeres. Pessoal, eu quero fazer um parênteses aqui sobre Heitor dos Prazeres. Quando você estuda a arte, né, principalmente a arte do século XX, você pode referenciar Heitor dos Prazeres. Ali foi artista, musicista, pintor, então ele é um grande talento aqui, ele é compositor também, e Heitor dos Prazeres, como pintor, ele gostava muito de retratar os ritmos brasileiros, até ele tem vários quadros retratando o frevo, o samba, as danças no salão, as danças carnavalescas. Então é um pintor muito influente aqui na nossa cultura musical dos anos 30, que trabalha juntamente com Noel Rosa em suas composições. Aqui os anos 30 foram marcados pela Revolução de 30, com Getúlio e a Segunda Guerra Mundial. E o samba sai dos salões para as festas e carnaval. Então o samba, pessoal, não é um ritmo genuinamente brasileiro. Ele é trazido pelos portugueses, né, e é considerado uma festa popular pagã, dando origem às escolas de samba que nós conhecemos no dia de hoje. Aí nasce o conceito de malandragem, o malandro carioca, mas em contrapartida também fala-se de trabalho e honestidade. Os principais compositores são Noel Rosa, com Conversa de Botequim, Cartola, de As Rosas Não Falam, Adoniran Barbosa, de Trem das Onze, e Dorival Caymmi, de O Que É Que a Baiana Tem. Podemos destacar também Bidê, Armando Marçal, Ismael Silva e Braguinha. Eu quero pegar um link aqui nessa aula e falar um pouquinho sobre Carmen Miranda, pessoal. Carmen Miranda, ela representa o Brasil nas chanchadas, né?
uma espécie de dança, né, que acontece em salão. Ela também é contemporânea a esse período aqui, mas Carmen Miranda não é brasileira, ela é de origem portuguesa, mais especificamente da cidade de Marco de Canaveses, lá em Portugal. Então, Carmen Miranda vem para o Brasil, ela se desenvolve musicalmente aqui, é uma grande expressão no teatro e na chanchada, mas como ela não é reconhecida aqui, ela vai embora para os Estados Unidos, onde ela faz sucesso em Hollywood. Até fazer referência aqui a essa música do Dorival Caymmi, de O Que a Baiana Tem, todos conhecemos, né? Tornou-se popular através das chanchadas de Carmen Miranda. Também vamos fazer aqui uma referência a Cartola, de extrema importância no nosso samba aqui, figura de presença juntamente com Noel Rosa e Heitor dos Prazeres, né? Cartola foi cantor e compositor brasileiro, das Rosas Não Falam, e é uma música e letra de sua autoria, tornou-se um clássico do samba. E ela foi escrita quando ele tinha 67 anos. Também falar aqui sobre Cartola, né? Que ele criou com amigos sambistas do Morro o Bloco dos Arinqueiros em 1928, dando início, né, todo esse núcleo desse bloco teve a criação da Escola de Samba da Mangueira. Quem não conhece a tradicional mangueira dos desfiles de carnaval, né, pessoal? Então fica a dica aí para vocês, olha, estejam linkando aí Noel Rosa com Heitor dos Prazeres, Dorival Caymmi, O Que a Baiana Tem, com Carmen Miranda, e também não esquecendo dos feitos de Cartola, esse grande músico referencial do samba brasileiro, criador da escola de samba Mangueira. Olá pessoal, hoje na nossa aula de número 8 nós iremos falar sobre o samba canção, esse gênero musical que aparece aqui na década de 40. É o gênero que mais marcou essa década, né, no século XX, e também era chamado de música de meio de ano, por tocar fora dos meses que acontecia o carnaval. Aqui a simplicidade de Noel Rosa, que nós tratamos na aula passada, né, sobre MPB dos anos 30, é deixado de lado. E há um retorno ao sentimentalismo pesado, com sentido de derrota e fracasso, amores perdidos e dor de cotovelo. Então, entre muitos nomes, destacamos Ari Barroso, de Aquarela do Brasil, e Ataúfo Alves, com Ai Que Saudade da Amélia, e Atire a Primeira Pedra. Quem já ouviu Ataúfo Alves sabe que esse sentimentalismo realmente é pesado. A voz tinha que ser potente e com aparência, pois o intérprete suplantava o compositor, ou seja, os instrumentos tão utilizados, né, nos ritmos tão referenciados acabam sendo deixados um pouco de lado, só servem como acompanhamento, e aqui o que importa é a voz mesmo. Atingiu as camadas mais pobres e surgiram as cantoras de rádio. Olha aí, pessoal, estamos entrando no período do rádio. Quem assistiu a série Hebe Camargo pôde presenciar, ela foi uma cantora de rádio, né? E realmente as vozes tinham que ser bem potentes nessa época. Também podemos citar Emilinha Borba e Marleninha, Ângela Maria, Dolores Duran, as irmãs Linda e Dircinha Batista e Dalva de Oliveira, que vem a ser o grande nome aqui dessa era do rádio, né? Entre os homens destacamos Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Lamartine Babo, Mário Lago, Francisco Matoso, Zé Quete, Geraldo Pereira, Orlando Silva, João de Barro e Pereira Matos. Quem diz que Mário Lago foi só escritor e ator, ele também foi um grande cantor. E ao lado aqui na imagem, devemos de linkar sempre ao samba canção e toda a era do rádio, né? O trio de ouro, que é Dalva de Oliveira, Nilo Chagas e Erivelto Martins. Quem não assistiu a série da Dalva de Oliveira, é interessante assistir, ali mostra bem essa transformação, essa mudança musical que acontece no período, e Dalva de Oliveira vem a casar com Erivelto Martins, né? Como vocês podem ver lá na série. Então, fica a minha dica sobre o samba canção. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de número 9 falará sobre a marcha ou marchinha,
Quem nunca ouviu uma marchinha de carnaval? Se vocês não lembram de ouvir, vocês vão lembrar pelos nomes que serão citados aqui. Ela acontece também no século XX, ela é contemporânea aqui ao nosso samba, né, com a presença de Noel Rosa, tanto que vocês podem ver na figura ao lado aqui o Pierrot apaixonado, representando a marcha, e olha aí o grande artista Heitor dos Prazeres, com a letra de Noel Rosa. Olha aí Noel Rosa aparecendo nessa imagem, né? E Heitor dos Prazeres, o nosso grande pintor, referência artística aqui do período da década de 30, referência brasileira. Bom, a marcha contemporânea do samba e teve diversas variações. Existiu a marcha rancho, paralela à marcha e a marchinha, diferenciando-se, cada uma tinha diferença pela letra. Umas eram mais maliciosas ou irônicas e o andamento mais vivo ou pouquinho mais lenta, como nós vemos nas nossas marchinhas de carnaval. A primeira marcha a ser gravada na década de 30 foi a Jardineira, de Gilberto de Carvalho, seguida pelas marchinhas As Pastorinhas, Máscara Negra, Pierrot Apaixonado, O Abre Alas, Palpite Infeliz. Quem é da década de 70 como eu, garanto que já dançou alguma vez em algum salão de carnaval essas marchinhas. Então, fica a dica aí para vocês, não esquecendo dessa figura do Pierrot apaixonado, que ele vem lá da Comédia dell'arte, onde teve a sua maior expressividade na Europa durante o período romântico. Fica a dica, agora nós vamos para a nossa aula número 10, mudando de ritmo, e vamos lá um pouco pro Nordeste, lá com o Baião. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.